nossa aula o assunto de pirâmides e cones, né? Vamos começar falando um pouco sobre pirâmides. Na aula anterior falamos um pouco sobre prismas. Hoje, quando vamos falar agora sobre pirâmides, vocês vão observar o seguinte. Quando estávamos vendo prismas, os prismas têm duas bases paralelas. As pirâmides têm apenas uma base. Então vamos imaginar que numa dessas bases aqui seja um quadrado. Aí nós temos aqui o que nós chamamos de uma pirâmide quadrangular. Existe o que nós precisamos identificar com vocês, que são os elementos da nossa pirâmide, tá bom? Os elementos. Vocês vão observar aqui, ó, vou destacar aqui pela cor. Nós temos aqui a base da nossa pirâmide. Isso aqui é a nossa base. A base é um polígono. Esse polígono pode ou não ser um polígono regular. Aí vocês vão observar que nós temos as arestas da pirâmide. E aqui, ó, o vértice da pirâmide. O segmento de reta que distancia o vértice até a base da pirâmide, formando um ângulo de 90 graus, isso aqui é a nossa altura da pirâmide. Aí você vai observar que essa altura intercepta a base num ponto. A distância desse ponto até a aresta da base, nós chamamos isso aqui de apótema da base da pirâmide, tá bom? É o apótema da base da pirâmide. A distância da aresta do vértice da nossa pirâmide até esse pontinho aqui, nós chamamos de apótema da pirâmide. Esse aqui é o apótema da pirâmide. Vocês já viram essa parte de apótema na parte de geometria plana, né? Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Vocês observam que isso aqui é um triângulo retângulo. Eu gosto sempre de representar o apótema da pirâmide por um A e um P maiúsculo, aqui um A e um Bzinho minúsculo. Como esse triângulo é um triângulo retângulo, então nós temos aqui uma primeira relação, né? Na pirâmide. Você observa que a apótema da pirâmide elevada ao quadrado é exatamente a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base da pirâmide elevada ao quadrado. É uma primeira relação. Certo. O que mais nós vamos ter? Nós vamos observar que vamos ter, se eu fizer a planificação de uma pirâmide, na planificação da pirâmide, você vai observar que as faces laterais da pirâmide sempre vão ser triângulos. Se a base da pirâmide for um polígono regular, for um quadrado, for um triângulo equilátero, for um hexágono regular, então isso quer dizer que as minhas bases vão ser triângulos isósceles, né? Porque você sempre vai ter essas medidas iguais. Então, o que é que nós queremos destacar aqui para vocês? Se eu for calcular a superfície da base, ou a área da base de uma pirâmide, ela é simplesmente a área do polígono da base da pirâmide. Do polígono da base da pirâmide. Se você quiser calcular
a superfície lateral de uma pirâmide vai ser a soma das áreas das faces laterais, que vão ser triângulos, né? Vão ser triângulos. Se você quiser calcular a superfície total, aí não tem jeito. Vai ser a superfície da base somado com a superfície lateral, né? Como na minha pirâmide eu só tenho uma base, então calcula o valor da área do polígono da base e soma com o somatório dos triângulos laterais, né? Quando o polígono da base é regular, ótimo. Todos os triângulos vão ser iguais. Então, calcula um triângulo, multiplica pela quantidade, e você obtém o valor. Vamos agora para o volume. Pessoal, para calcular o volume, é o seguinte. O volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Na apostila que eu coloquei para vocês, tem toda a explicação. Nós temos pouco tempo para fazer o desenho e as demonstrações com vocês, né? Então, o volume sempre vai ser a área da base, ou a superfície da base, multiplicado pela altura, dividido por 3. Tá certo? A área da base vezes a altura dividido por 3. Eu quero fazer uma observação bem especial para vocês aqui, por exemplo, ó. Toda vez que eles falarem em tetraedro regular, né? O que é um tetraedro regular? Nós vimos que isso aqui é um dos poliedros de Platão. Ele é formado por 4 faces regulares, 4 triângulos equiláteros. E aí nós vamos ter que o tetraedro regular, ó, olha só, ele é uma pirâmide. É uma pirâmide. Então, para mim calcular o tetraedro regular, tudo que você for calcular por meio de um tetraedro regular, você vai usar a soma de pirâmides para fazer isso, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos desse assunto? Muito bem, pessoal. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Calcule a altura e o volume de um tetraedro regular de área total 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos para a resolução aqui no quadro. Ok, turma. Nesse primeiro exemplo, ele diz que um tetraedro regular tem área total igual a 12 raiz de 3 centímetros quadrados. E quer saber qual é a altura e o volume desse tetraedro. Para calcular isso, você vai observar que é bem simples. O que é a área total do tetraedro? A área total vai ser as áreas laterais somado com a área da base. Como o tetraedro regular possui 4 faces iguais, são 4 triângulos equiláteros, então essa área aqui equivale à área dos 4 triângulos que são iguais. Então vamos aqui, ó. Como a área total ou a superfície total é 12 raiz de 3, nós temos o seguinte, ó. O que é a área total? É 4 vezes a área de cada triângulozinho desse aqui, ó. Vamos supor que esse triângulo ele tem uma aresta medindo A. Isso aqui é a aresta. A. Então, 4 vezes. Como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? É o lado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 12 multiplicado pela raiz de 3, né? Ótimo. Aí aqui vai dar para simplificar algumas coisinhas, né? Você observa aqui que vai dar para simplificar algumas coisinhas.
eu chego que a minha aresta ao quadrado vai ser igual a 12. Então, a minha aresta vai ser igual a raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12. 12 é 4 vezes 3. Então, é 2 vezes a raiz de 3 centímetros. Bom, esse é o valor da minha aresta. Como esse triângulozinho aqui é um triângulo equilátero, o que é que ele está querendo? Ó, ele está querendo primeiro, ele quer saber quem é a altura. A altura de quem? Do tetraedro. Pessoal, olha o que é a altura do tetraedro. Eu tenho bem aqui o vértice. Isso bem aqui é a minha altura. Ó. Minha altura H. Aí você vai observar que essa altura H, eu vou precisar calcular algumas coisinhas aqui, ó. Isso bem daqui é a apótema da base. E isso bem aqui, ó, é o apótema da pirâmide. E esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Aí a gente vai ter que lembrar lá da geometria. Vou botar bem aqui com vocês. Lembrar. Olha só. Quando você tem um triângulo equilátero, eu tenho um triângulo equilátero. Se esse triângulo equilátero, o lado é L, o apótema dele é essa distânciazinha aqui, ó. O apótema. Aí, esse apótemazinho aqui, para não confundir, eu vou chamar de X, tá? O apótema X. Ó. Esse X aqui, quem é o valor de X? É 1/3 da altura do triângulo. Ou seja, é 1/3 de L multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Então, o valor do apótema é L raiz de 3 sobre 6. Porque a altura do triângulo equilátero é o valor do lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Né? Aí eu vou conseguir calcular essa altura. Ó. Se eu sei que esse Azinho aqui é 2 raiz de 3, olha só. Se eu sei que esse Azinho aqui é 2 raiz de 3, então tem como eu calcular o valor do apótema da base, tem como eu calcular o apótema da pirâmide, porque o apótema da pirâmide é a altura do triângulo equilátero. É a altura do triângulo da face lateral. Então, olha o que é que eu vou ter aqui, ó. Daí, o apótema da base, ó, vai ser igual. Olha a formulazinha aqui, ó. É L, quem é o L? 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 dividido por 6. Ou seja, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Então vai ficar 6 dividido por 6. Então, o apótema da base é igual a 1. O apótema da base é 1. Quem vai ser o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é exatamente a altura do triângulo equilátero. Ou seja, é L raiz de 3 sobre 2. É 2 raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Aí dá para cancelar aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, o apótema da pirâmide é a raiz de 9, que é igual a 3 centímetros. Tem um apótema da pirâmide, tem um apótema da base. Agora dá para calcular o valor da altura. Vamos lá. Usando a nossa formulazinha aqui, ó. Apótema da pirâmide ao quadrado é a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado.
O apótimo da pirâmide é 3. 3 ao quadrado vai ser igual ao h ao quadrado somado com 1 ao quadrado. Então, 9 menos 1 é igual a h ao quadrado. H ao quadrado é igual a 8. O meu h é a raiz de 8. 8 é 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2, raiz de 4 vai dar 2, raiz de 2 centímetros. Essa é a altura da pirâmide. O que mais que a questão quer? A questão quer o volume. Vamos lá. A questão está pedindo o volume. Ok? Vou apagar aqui. Vem aqui. Ó, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então o volume vai ser a área da base. A base é um triângulo equilátero de aresta igual a 2 raiz de 3. Certo? Como é que eu calculo a área da base? É L ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área da base, que é a área do triângulo equilátero, vezes a altura da pirâmide, que é 2 raiz de 2, dividido por 3. Ok? Então, quem é o nosso volume? Ó, 2 ao quadrado vai dar 4. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 12 raiz de 3. 12 raiz de 3 dividido por 4 fica 3 raiz de 3. Vezes 2 raiz de 2 dividido por 3. Aí você observa que esse 3 cancela com esse 3. O que sobra para a gente é 2 raiz de 6. Esse é o volume do nosso tetraedro regular. Exemplo 2. O volume de uma pirâmide triangular regular é 64 raiz de 3 centímetros cúbicos. Determine a medida da aresta lateral, sabendo que a altura é igual ao semiperímetro da base. Vamos para a resolução. Bem, pessoal, aqui ele está dando o volume de uma pirâmide triangular regular. Quando ele fala que a pirâmide é triangular regular, essa base é um triângulo equilátero. Se a base é um triângulo equilátero, se eu digo para vocês que esse lado é L, esse lado também é L e esse lado também é L, ele fala que o volume é 64 raiz de 3 e que a altura da pirâmide é igual ao semiperímetro da base. Então, para a gente entender, o perímetro da base é 3L. Então, a altura da pirâmide é igual a 3L dividido por 2, né? É isso que ele está dizendo para a gente. Aí, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? O que é esse volume, que é 64 raiz de 3 sobre 2? Entenda bem. Ó, como o volume é igual a 64 raiz de 3, nós temos o seguinte: o que é o volume? É a área da base multiplicada pela altura dividido por 3. Isso aqui é igual a 64 vezes a raiz de 3. Pronto, agora vamos fazer a relação. O que é essa área da base? É a área de um triângulo equilátero. O que é a área do triângulo equilátero? É L ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4. Vezes, o que é essa altura? É 3L sobre 2. Pronto, isso aqui vai ser igual. Vou passar esse 3 multiplicando. Ó. 3 vezes 64 vai dar 192 vezes a raiz de 3. Aí você observa que eu vou poder cancelar esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Certinho? O que é que vai sobrar aqui pra gente? Ó, L ao quadrado vezes L vai dar L ao cubo. Eu vou simplificar logo, que eu posso fazer aqui com vocês, tá?
Dá até para simplificar aqui, ó, por 3 vai dar 1, por 3 vai dar 64. Daria até para ter cancelado logo, né? Não tem problema. Então vai ficar 8 vezes 64, ó. L ao cubo vai ser 8 vezes 64. 8 vezes 64, pessoal, é 512, né? Pronto. Então, na verdade, o valor do L é a raiz cúbica de 512. Pronto. Então, o L vai ser a raiz cúbica, 512, é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Então, L vai ser 2 elevado a 3. Pronto, descobriu o L. O L é 8. Pronto, se eu descobrir que o L é igual a 8, ele quer saber quanto é que é essa medidazinha aqui, ó. A aresta lateral da pirâmide. Eu vou chamar a aresta lateral da pirâmide de X. Pessoal, se eu traçar essa altura, veja aqui, bora tentar ver aqui pela imagem. Eu vou traçar essa altura. Aí eu vou trazer isso aqui. Como esse triângulo é equilátero, aqui nós temos a altura do triângulo equilátero, ó. Essa partezinha aqui é o apótema do triângulo equilátero. O apótema do triângulo equilátero é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Se isso aqui é 1/3, daqui para cá é 2/3. Se esse ângulo aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Então, o que é que sobra para mim? Ó? Eu tenho aqui a altura da pirâmide. Eu tenho aqui 2/3 da altura do triângulo equilátero, que é a base da minha pirâmide triangular regular. E aqui eu tenho X. É como se eu tivesse essa figurinha aqui, ó. Isso aqui é X. Aqui é a minha altura H. E aqui é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Pronto. Muito bem. Esse H aqui, ó, é o perímetro da base, ou seja, 3L sobre 2. Como L é 8, eu descubro aqui que o meu H vai ser 3 vezes 8, 24, dividido por 2 vai ser 12. Então, eu já sei que a altura da pirâmide é 12. Olha aqui. X ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais a altura, 2/3 da altura do triângulo ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 2/3 vezes. Agora, quem é a altura desse triângulo? Se esse triângulo, o lado é L, olha só, o lado é L. Então, a altura do triângulo é L vezes a raiz de 3 sobre 2. Multiplicado por L vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Aí eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E agora é só substituir os valores. Ó. X ao quadrado vai ser 12 ao quadrado mais o L. Eu descobri o L, é 8. Aí vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, vezes raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 144, mais dá para simplificar, 64 sobre 3. Dá para fazer o MMC. 3 vezes 144, 300, 420, 432. Mais 64. Então, x ao quadrado vai ser igual a 496 sobre 3, né? Então, o meu x vai ser a raiz quadrada desse negócio aqui, 496 dividido por 3.
Aí só agora se a gente fizer a simplificação, né? Fazer aí a decomposição. Se eu for fazer a decomposição para fazer a maior explicação possível, por 2 vai dar 248, por 2 vai dar 124, por 2 vai dar 62, por 2 vai dar 31, por 31 vai dar 1. Então, o meu x é a mesma coisa que 4 vezes a raiz de 31 sobre a raiz de 3. Se quiser racionalizar, multiplicar por raiz de 3 e por raiz de 3, o x vai ser igual a 4 vezes a raiz de 93 dividido por 3 centímetros. Dando continuidade, turma, nós vamos querer falar um pouquinho agora sobre cones, né? Porque quando a gente fala sobre cones, olha só, o que nós temos agora? O que nós temos agora é que a base vai ser um círculo, né? A base não é mais um polígono regular, vai ser um círculo. Os principais elementos do cone que eu preciso identificar é a altura do cone. Como é um círculo, o círculo tem um raio e esse segmentozinho bem aqui, ó, nós chamamos ele de geratriz, tá? Geratriz do cone. É geratriz. Se a gente quisesse fazer a planificação de um cone, imagine que você fosse fazer a planificação, recortasse e abrisse, né? É como se você tivesse algo assim, ó. Ó, aqui é o raio e aqui é a geratriz. Aí é fácil de observar que isso aqui é a nossa base, que é o nosso círculo, e aqui vai ser a nossa área lateral. Professor, agora vamos calcular isso? Vamos. Para calcular a área ou a superfície da base, básico, né? Por quê? Porque a área é simplesmente do círculo. A área da base é π multiplicado pelo r, que é o raio ao quadrado. Para a gente calcular a área do círculo, é como se eu quisesse calcular a área de um setor circular. A área lateral, né? Na verdade, se eu quisesse calcular a área lateral. Ó. O que é que nós vamos ter aqui, ó? Você vai observar o seguinte. Nós temos aqui essa distânciazinha aqui, ó, daqui para cá, é exatamente o comprimento aqui desse círculo. Eu fiz a abertura desse círculo, eu abri. Quando eu abri, eu tive aqui o comprimento desse setor. Então aqui vale 2πr, ó. O comprimento vale 2πr. Aí nós temos uma regrinha aqui bem clara que dá pra gente fazer, né? Pra gente tentar montar aqui o valor dessa área lateral. Como é que eu vou fazer isso, ó? Olha só. Se fosse 2π vezes g, se o comprimento fosse 2π vezes g, ou seja, eu teria o comprimento total do círculo, porque o raio aqui é g. 2π vezes g, eu teria como a área do círculo π vezes g elevado ao quadrado. Mas o único comprimento que eu tenho é 2π vezes r. Aí eu quero calcular a área lateral, que é exatamente a área desse setor circular. E aí resolvendo aqui, ó, cancela 2π com 2π, cancela aqui 1g com 1g aqui. Aí você vai observar
que a minha área lateral vai sobrar R vezes π vezes G, ou seja, π vezes R. É a área lateral do cone, né? Para calcular a área total, bem, primeiro, o nosso cone só tem uma base. Então, a área total vai ser a área lateral somada com a área da base. Se eu quiser calcular a área total, a minha área lateral é π vezes o raio vezes o G, e a minha área da base é π vezes R ao quadrado. O que eu posso fazer com vocês aqui é botar o π vezes R em evidência. Aí sobra G mais R. Aí dá a minha área total. Professor, está faltando volume. Sim. Qual é a maneira de calcular o volume? Como eu só tenho uma base, o volume vai ser a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Quem é a base do meu cone? É um círculo. Então vai ser πr ao quadrado vezes h sobre 3. Essa é a formulazinha que a gente vai usar para calcular o volume de um cone. Algumas observações têm que ser feitas com vocês. E aí eu quero trazer a atenção para cá. Se vocês observarem para o cone, olha só, pode existir o que a gente chama de um cone equilátero. Cone equilátero. O que é o cone equilátero? Eu tenho aqui o conezinho aqui, ó. Pronto. Eu sei que aqui é R. Eu sei que aqui é R. Aqui é a geratriz. Eu quero que essa geratriz seja 2R. Aqui é a geratriz. A geratriz é 2R, né? Porque quando você faz a seção meridiana, ou seja, um corte perpendicular a esse cone, passando exatamente pelo eixo dele, ó. Quando você faz uma seção meridiana, a visão frontal que você tem é de um triângulo equilátero. Aqui vale 2R, aqui vale 2R e aqui vale 2R. Então, o fato disso acontecer, nós chamamos ele de um cone equilátero. Também vai aparecer o que o pessoal chama de cone de revolução. O que é o cone de revolução? Por meio de um triângulo retângulo, você consegue formar um cone qualquer. Então, imagine que eu tenho aqui um triângulo retângulo. E aí você pega um dos catetos desse triângulo retângulo e faz dele um eixo. E dá um giro em torno desse eixo de 180 graus. Ó. Quando você pega ele e gira 180 graus, você vai formar exatamente um cone, né? Aí esse cone que você formou, a gente chama ele de cone de revolução. E esse cone foi formado exatamente pela rotação de um triângulo retângulo, né? Aí é o que chamamos de cone de revolução. Ok, turma? Vamos fazer alguns exemplos também de cones? Muito bem, o nosso terceiro exemplo agora. Se uma pirâmide hexagonal regular está inscrita num cone equilátero, cujo volume é igual a 10 raiz de 3 sobre 7 centímetros cúbicos, então qual será o volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos? Vamos à resolução. Bem, pessoal, nessa questão, o que é que nós temos aqui? Uma pirâmide hexagonal regular está inscrita num cone equilátero. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Ó? Eu vou traçar aqui essa altura. Observe que essa altura é a mesma altura para os dois sólidos. Como a pirâmide está inscrita, ou seja, está dentro do cone, você observa que existe a propriedade de que o hexágono regular ele é inscritível num círculo. Aí, quando você traça essas diagonais, olha só, o hexágono regular é formado exatamente por
6 triângulos equiláteros, né? Isso aqui é o raio do círculo, ó. É o raio do círculo, é o raio do círculo, são os triângulos equiláteros. Aí qual é a relação que eu vou usar para formar a questão? Se o volume do cone é 10 raiz de 3 sobre 7 centímetros cúbicos, aí você vai observar a seguinte relação aqui para a gente conseguir resolver a questão. Volume do cone. O que é o volume do cone? É a área da base do cone vezes a altura do cone dividido por 3. Isso aqui é igual a 10 raiz de 3 sobre 7. O que é a área da base? Vamos lá. É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3 é igual a 10 raiz de 3 sobre 7. Aí você observa, eu vou isolar isso aqui, ó. R ao quadrado vezes H vai ser 30 raiz de 3 dividido por 7 vezes π. Eu vou ter essa relaçãozinha aqui, ó. Eu vou deixar guardada. Agora vamos calcular o volume da pirâmide. O que é o volume da pirâmide? A área da base da pirâmide vezes a altura da pirâmide dividido por 3. O volume da pirâmide vai ser... O que é a área da base da pirâmide? É a área de um hexágono. O que é a área de um hexágono? É 3 vezes o lado, que no caso coincide com o raio do círculo, 3r ao quadrado raiz de 3 sobre 2, vezes a altura h, pronto, tudo isso dividido por 3, né? Aí a gente ganha que o volume da pirâmide vai ser, dá para cancelar esse 3 com esse 3, r ao quadrado vezes h, olha o que é r ao quadrado vezes h, 30 raiz de 3 sobre 7π, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, o volume da minha pirâmide vai ser 30 vezes 3 sobre 14π. Aí simplificando, né? Quando eu for, vai ficar 90 sobre 14 por 2 e por 2 vai dar igual a 45 sobre 7π centímetros cúbicos. Quarto e último exemplo. Determine o volume de um cone equilátero cuja área total mede 54π centímetros quadrados. O volume de um cone equilátero, pessoal. Nós temos aqui um cone equilátero, olha só, um cone equilátero. Se o cone é equilátero, isso quer dizer que se esse cara aqui é R, aqui é R, a geratriz é 2R, a geratriz é 2R, e ele fala que a área total é igual a 54π centímetros quadrados. Mas o que é a área total de um cone equilátero? É π vezes R que multiplica R mais G, né? Isso aqui é igual a 54π, ó. Aí o π vai embora, sobra R mais 2R, porque a geratriz é igual a 2R, o fato de ser equilátero. Isso aqui é igual a 54. 3R vezes R vai dar 3R ao quadrado. Isso aqui é igual a 54. Então R ao quadrado é igual a 18. Ou seja, o R é a raiz quadrada de 18, que é 3 raiz de 2. Bom, para calcular o volume, a gente vai precisar da área da base, que é a área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Então a área da base vai ser, como eu já sei que r ao quadrado é 18, 18π centímetros quadrados. Agora eu vou precisar calcular a altura, ó. A altura com um ângulo de 90 graus, né?
triângulo retângulo, ó. Triângulo retângulo. Então o que é que nós vamos ter aqui? H ao quadrado somado com R ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2R ao quadrado, teorema de Pitágoras. Então H ao quadrado vai ser igual a 4R ao quadrado menos R ao quadrado. H ao quadrado vai ser 3R ao quadrado. Fica fácil de observar que o H é a raiz quadrada de 3R ao quadrado. Então, na verdade, é o R multiplicado pela raiz de 3. Então, H, ó, como o meu R é 3 raiz de 2, fica 3 raiz de 2 multiplicado pela raiz de 3. Aí você descobre que o R é 3 vezes a raiz de 6 centímetros. Descobri o H, descobri a área da base, o que é que eu preciso? Volume. O que é o volume? É πr ao quadrado vezes H dividido por 3. Então o volume vai ser πr ao quadrado, é a área da base, que é 18π, que multiplica o H, que é 3 raiz de 6, dividido por 3. Mando 3 embora. Então o volume vai ser 18 raiz de 6 vezes π centímetros cúbicos. Muito bem, turma. Isso aí serviu o assunto da nossa semana, né? Tem um forozinho aí para vocês responderem ao longo da semana, tá bom? Até a nossa próxima videoaula. Até mais.